Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A questão do financiamento no pós-2020 em relação à matéria do mar deve merecer algumas observações. A primeira delas é que as opções de Portugal em relação à matéria deve inscrever-se na lógica em que Portugal não é um país periférico, que deve fomentar a sua articulação transatlântica e também deve beneficiar da articulação entre a Europa, o Norte da África, o Atlântico Norte, o Atlântico Sul, o Brasil e os países de língua oficial portuguesa, na medida em que se avista um conjunto de sucessos que são decisivos para que o mar se assuma definitivamente como um instrumento vital de crescimento económico e de emprego. Um deles, e não o menor, talvez a decisão mais importante que qualquer um de nós terá a ocasião de participar, é o alargamento da plataforma continental. E, portanto, eu acho que a política externa de Portugal deve, obviamente, considerar isso, e no plano das nossas relações com a Comissão, com a União Europeia, designadamente no quadro de investimento pós-2020, essa questão é obviamente uma questão maiúscula, porque nós precisamos, desde logo, de conhecer o mar de forma muito mais detalhada para o podermos aproveitar. E, portanto, a posição nacional, do nosso ponto de vista, deve, por um lado, saber respeitar as indústrias tradicionais, ou seja, assegurar que Portugal continua, na medida do possível, até com as questões de natureza ambiental que se suscitam, a zelar por um equilíbrio entre os pilares económico, social e ambiental no domínio da pesca, mas que se deve debruçar naquilo que são novos usos e aplicações do mar, usos e aplicações do mar esses que são determinantes para o futuro do país. E se assim é, e se todos julgo que reconhecemos que os instrumentos comunitários neste momento são muito limitativos desse ponto de vista, porque estão ancorados numa lógica estruturalmente tradicional e ainda não despertaram para as questões de futuro, e que essas questões de futuro são aquelas questões em que não há nenhum país na União Europeia que possa cultivar o mesmo grau de interesse que Portugal, nenhum, por razões óbvias que têm a ver com a dimensão e também pela circunstância de nós, tradicionalmente, em particular ao longo das últimas décadas, nos termos desencontrado com o mar e, portanto, agora começarmos lentamente a recuperar esse incentivo e a perceber, até pelos desenvolvimentos tecnológicos que são conhecidos, que o mar precisa de ser muito explorado e, portanto, dizia eu que, do nosso ponto de vista, a nossa grelha de leitura em relação à matéria é procurar alargar o conjunto desses apoios e também garantir que esses apoios podem ser canalizados para outras áreas de interesse do país. Acho que julgo que é difícil não concordar de acordo com estes pressupostos que seria extremamente benéfico para Portugal que, por um lado, desejavelmente que houvesse mais fundos para esta área, designadamente nas questões da investigação, do aprofundamento do conhecimento, porque Portugal jamais terá músculo financeiro para ser ele, per si, a proceder a essa exploração e precisará necessariamente de investidores privados, mas esses investidores privados têm que resultar de um conhecimento prévio do que está no fundo do mar, senão vamos nos colocar numa posição em que os benefícios económicos resultantes dessa iniciativa ficarão largamente aquém do potencial que ela encerra. E ela é também instrumental, esse conhecimento, para nós dominarmos essas cadeias de valor e, dominando essas cadeias de valor, ter melhores condições para que o efeito reprodutivo, designadamente nas novas áreas do mar, seja muito maior para a economia portuguesa. E, portanto, eu neste momento, não sei, e era isso que eu gostava que a Sra. Ministra nos respondesse, qual sente
que é a disponibilidade da União Europeia, de outros países que eventualmente possam colaborar com Portugal nesse propósito, e se, em que medida é possível o objetivo essencial, que é garantir, por um lado, essa maior flexibilidade que falou, quem conhece esta área sabe que a questão da flexibilidade aqui é uma questão da maior importância, mas, sobretudo, essa diversificação dos usos dos fundos comunitários para que nós tenhamos possibilidade de apostar decisivamente nessas outras áreas e apostar nelas de princípio. Não é começarmos a ver o comboio a andar e depois tentarmos fazer alguma coisa para esse efeito. Nós temos que ser liderantes neste domínio, porque é um domínio em que indiscutivelmente nós temos vantagens comparativas, e se nós não nos agarramos às nossas vantagens comparativas e não exercemos mecanismos de pressão para o realizar, ninguém o conseguirá fazer por nós. Muito obrigado.